Boa noite. Esperar o Gabriel entrar aqui para podermos começar essa live de respostas das questões que têm surgido nos grupos de leitura. Vamos ver aqui, muito bem. Aguardando o Gabriel aceitar. Perfeito. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Bom? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Me ouve bem? Te ouço muito bem. Então tá bom. Bom, deixa eu pegar aqui, né? Então, hoje, como nós havíamos conversado, vamos tentar responder a maioria das perguntas que foram colocadas nos grupos esse final de semana, esse sábado e esse domingo, bem como no sábado e no domingo anteriores. E se faltar alguma resposta, a gente vai depois pegar cada uma delas que está no grupo e tentar colocar num lugar só, compilar todas as perguntas num só lugar. E, enfim, se esquecermos de alguma, também peçamos de vocês essa compreensão e nos lembrem para que a gente possa depois responder. Mas basicamente é isso. Algumas pessoas partilharam para a gente que ao longo dessa semana alguns têm conseguido acompanhar os comentários que temos enviado, algumas pessoas não têm conseguido acompanhar os comentários, apenas fazer a leitura, mas dentro da dinâmica que a gente propôs, é isso mesmo. Como é uma coisa que exige de nós muita disciplina, então a cada dia o que a gente conseguir já é um ganho muito grande, né? E eu ia comentar mais uma última coisa. Essa semana também foi meio bagunçado o envio dos comentários, que, né, dependendo da semana, a correria faz com que a gente acabe mandando mais tarde ou só no dia seguinte, mas estamos tentando se ajeitar aqui. E é isso. Então vamos lá. Muito bem, então eu já estou aqui lá. aberto a partir do dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro, que é sábado, não é? É passado. Isso. De ontem a uma semana. Exatamente. Então, muito bem, vamos ver aqui. Bom, tem uma primeira aqui, né, que pegaram aquela nossa questão que colocamos de maneira provocativa, né? Na narrativa do capítulo 4 do Gênesis, nós temos ali dois filhos de Adão e Eva, nominados, Caim e Abel. Isso. Sabemos que Caim tira a vida de Abel, e no final desse mesmo capítulo 4, fala de mais um terceiro filho, Sete. Daí, no capítulo 4, narrativa do capítulo 4, temos só 3 nomes, né? Caim, Abel e Sete. E a própria narrativa diz que assim que Caim vai embora, ele vai e casa com uma mulher e dali continua sua descendência. Então a pergunta é, como que se dá? Exatamente. Bom, é uma pergunta que cabe realmente, e daqui a gente precisa lembrar de duas coisas. Uma, o livro do Gênesis é um livro catequético, né? Ele tem essa função catequética, principalmente nos seus primeiros capítulos. Então não se trata de uma narrativa histórica e nem científica. E conforme essa semana eu conversava muito com o Gabriel, a análise narrativa faz com que a gente leia a narrativa por completa e perceba nela uma série de lacunas. Essas lacunas ficam por conta de nós, leitores, podermos preenchê-la. E para que não fique uma coisa tão arbitrária, a gente conta com o ensinamento da igreja para que a gente possa ter um bom direcionamento. O que eu quero dizer com isso tudo? A narrativa não nos diz, por exemplo, se Caim tinha uma mulher antes mesmo de matar Abel. Não diz, por exemplo, quantas mulheres ele já havia desposado. Então, a narrativa em si, ela não nos dá todos os elementos que nos ajudem a responder. Por isso que temos que ler na totalidade. Então, no capítulo 5º, né, então essa pergunta foi bem provocativa, mas no capítulo 5º, fala para nós que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos. Né? Então, entre esses muitos outros filhos, é que provavelmente Caim, assim como Sete, tenham casado entre os irmãos, por assim dizer.
E daí que deu início, né, começou propriamente a humanidade dessa forma. Então, a narrativa não responde tudo, podemos supor algumas coisas, mas o que temos de mais óbvio, mais coerente, é que dentre os vários filhos que Adão e Eva teve, irmãos, né, Caim casou-se com uma das E suas Jeová, irmãs e dali constituiu a Jeová, família. é interessante Tô o ouvindo. leitor da Bíblia, é interessante o leitor da Bíblia contar com as narrativas, saber que existe, contar, desculpe, com as lacunas, saber que na sua leitura a Bíblia está cheia dessas lacunas, e não ler o texto bíblico como se fosse uma narrativa completa, fechada e acabada. As lacunas existem e nós precisamos contar com as lacunas. Não é? Por exemplo, complementando o que você disse, não existe uma afirmação de que naquele momento do sacrifício, em que Deus rejeita Caim e sua oferta, e Caim volta e acaba matando Abel, que foi aceito por Deus, na Bíblia não diz, e não nega também, se já existiam outros filhos, que idade eles tinham, não é? Então, existem muitas possibilidades nessa situação. O problema é que Exatamente. quando a gente lê e a gente acha que somente aquilo que está escrito é o que efetivamente aconteceu, né? Existem essas muitas lacunas. Agora, é preciso muito cuidado quando a gente tenta especular no sentido de preencher essas lacunas, porque nós não podemos jamais, sob hipótese alguma, alterar o sentido do texto bíblico de tal modo que a interpretação venha a ser deturpadas, né? É preciso que esse exercício seja muito criterioso. Mas eu acho que já está respondido, a gente já pode pensar na próxima, né? Por conta do nosso Vamos tempo. lá. Tem uma pergunta aqui específica, né? O que aconteceu com a descendência de Caim? Esse a gente acho que vamos ver se a gente pega uma do Evangelho de Mateus, para que a gente consiga dar uma passagem no Antigo, nos Salmos e no Novo Testamento. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui na sequência. Questão 1, Gênesis 2, muito bem. Opa. Muitos questionamentos aqui do Gênesis. Bom, tem aqui, quem é Raquel em Mateus 2,18? Certo. O que acontece com esse texto? Quando Herodes manda matar os menores de 2 anos, as crianças menores de 2 anos, por conta de ter suposto, naquele momento em que os reis magos vão adorar o menino Jesus, mas avisado em sonhos por anjos, eles iam e não falam a Herodes onde está o menino Jesus. Herodes, então, se sentindo traído, resolve matar todas as crianças menores de 2 anos. Então, Mateus disse que isso foi para se cumprir uma profecia, né? Houve-se choro em Ramá e seus filhos, porque eles já não existem. Quem é essa Raquel? Raquel é a esposa de Isaac, filho de Abraão. Abraão se casa com Sara e eles têm um filho, né, na velhice, que é Isaac. Isaac se casa com Raquel. E... Não, perdão. Isaac, Jacó. A esposa de Isaac é Rebeca. É um dos patriarcas, né, que seria neto de Abraão. Né? Abraão e Sara geram Isaac, Isaac e Raquel geram Esaú e Jacó. Então, a expressão e os filhos de Raquel é no sentido de os descendentes, né, desses patriarcas aí do Antigo Testamento. Poderia-se dizer os filhos de Sara, os filhos de Rebeca. Por que não colocou os filhos de Isaac ou de Jacó propriamente? Porque, obviamente, se você imaginar que a matança se deu de crianças de até 2 anos, essas crianças foram retiradas do colo, do seio de sua mãe. Então, em vez de se referir ao patriarca, Mateus se referiu à matriarca, né, a esposa do patriarca. Essa é a questão para Mateus 2,18. Aí, na sequência, nós temos o quê? Só voltando aqui rapidamente, né? Perguntou aqui sobre a descendência de Caim. Caim. Tem uma parte lá nos comentários, entre os comentários do
capítulo 4 e capítulo 5, temos duas genealogias em que a gente mandou nos comentários fazendo uma comparação. Então, a gente apresenta a primeira genealogia, que é a que vem de Caim, e uma outra genealogia, que é a que vem de Sete. E essas duas genealogias, elas têm alguns nomes que estão relacionados entre si, alguns nomes que são iguais. Então, daí a gente vê que a própria genealogia de Caim, ela se mistura também com a genealogia de Sete. O importante, no primeiro momento, quando ele faz a separação entre Caim e Abel, ou entre Caim e Sete, é para mostrar aqueles que são filhos das trevas, filhos do mundo, e aqueles que são filhos de Deus. Mas, na sequência, a gente percebe que, até lógico de imaginar, que as famílias, num certo momento, elas se misturam. Então, tem nomes que aparecem de maneira conjunta, de maneira comum, porque também são relatos diferentes que a gente não pode simplesmente desprezar. Nós temos que unir os dois. Então, às vezes parece incoerente, mas era a maneira como o autor, né, das Sagradas Escrituras conseguiu fazer com que a genealogia ficasse de maneira mais clara no momento da escrita do Gênesis. Vamos lá. Uma outra pergunta que temos aqui, Gabriel, né? Foi direcionada a você, mas podemos responder juntos. Existiam, de fato, duas árvores no... Foi embora. Gabriel. Não, o Gabriel voltou. Fui pegar uma Bíblia. Minha internet está com problema. Não, perfeito. Sim. Bom, uma das perguntas que temos aqui é: existiam, de fato, duas árvores no paraíso? Então, essa pergunta a gente consegue ver aqui na própria narrativa do Gênesis, nos 2 primeiros capítulos. Vamos lá. Deixa eu só achar. Procurando aqui no aquela capítulo. menção de que para que o homem não coma da vida e se torne e adquira a vida eterna como nós, teria dito Elohim. Isso. Aqui no Gênesis, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Yahvé Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. Yahvé fez crescer do solo toda espécie de árvores formosas de ver e boas de comer, e a árvore da vida, no meio do jardim. E, além disso, tem um complemento, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se tratam de duas árvores distintas, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que têm significados distintos, realmente. Quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, de certa maneira, o que eles estão dizendo é: aquilo que cabia a Deus em discernir o que era certo e o que é errado, o que era bem e o que era mal, passa agora a ser uma decisão do próprio homem. Exatamente. E a árvore da vida, ela tem um significado diferente, ela é uma árvore central no paraíso e ela simboliza a imortalidade. É comum também nos referirmos a essa árvore da vida, como também o próprio madeiro da cruz, onde o Cristo é crucificado. Então também tem essa simbologia, essa ligação com o Antigo e com o Novo Testamento. Isso. Muito bem. Vamos lá, vamos ver o que mais temos aqui. Temos uma questão. Essa aqui, muito boa essa aqui, ó. Em Salmos 9 e 10, sim, e também no 15, quem é a filha de Sião? Muito bem. Você está com a obra do Bento? Eu pego aqui agora. Vamos lá. Durante um grupo que temos na Faculdade de Teologia da Arquidiocese de Brasília, né, um grupo que nasceu até por nossa sugestão, nós estudamos esse livro. Ele está espelhado aí, mas dá para ver legal. A Filha de Sião, de o cardeal Joseph Ratzinger, né? E quem trabalha também esse tema é o Balthasar, um teólogo, né, contemporâneo de Ratzinger, do Papa João Paulo II. Só para lembrar, esse livro, A Filha de Sião,
do que o Jeová mostrou aí, apesar de estar no formato de livro, é um conjunto de conferências, de palestras, que o então bispo, arcebispo de Munique, né, Jeová? Na época, o então bispo Joseph Ratzinger proferiu, se não me engano, no ano de 1977. Vai fazer agora 43 anos. 75, para ser 75, mais preciso. Então, aqui, ó, 45 anos. Muito bem. Quem é, então, a filha de Sião? Respondo eu? Responde você, que está com o livro à mão. Vamos ver, vamos pegar exatamente aqui. A filha de Sião, dentro de uma figura que a gente faz uma ligação já tipológica para o Novo Testamento, a filha de Sião é propriamente Maria, que representa a totalidade da igreja. Então, quando falamos de a filha de Sião, falamos dessa igreja que lá no Antigo Testamento era também essa Jerusalém. Então, a filha de Sião era a Jerusalém, era o povo de Deus escolhido, esse início de igreja que se concretiza no Novo Testamento propriamente como igreja, fundada por Cristo, e tem na figura de Maria essa, vamos dizer assim, essa figura que é a mais importante dentro da igreja. Então, a filha de Sião é essa igreja nascente em Jerusalém, do povo de Deus, essa igreja que nós temos hoje e propriamente Maria, de um modo especial. Deixa eu ver se eu acho algum trechinho aqui mais específico. Sião é um conjunto de montanhas sobre o qual está assentada a cidade de Jerusalém. Então, é muito comum usar o termo Sião como sinônimo de Jerusalém, ou mesmo como sinônimo, até mesmo em alguns casos, da própria vida na eternidade. Exatamente. Só para a gente não delongar muito, eu vou deixar o trechinho aqui. Aqui ele faz uma referência também às mulheres do Antigo Testamento, né? As grandes mães. Sara. As grandes mulheres do Antigo Testamento. Sara, Judite, Ana, Débora. Exatamente. Elas todas também são tipos dessa filha de Sião, né? Tipos dessa igreja. Exato. Bom, ou seja, as grandes mulheres do Antigo Testamento, como Sara, Rebeca, Raquel, Judite, Débora, todas essas grandes mulheres do Antigo Testamento, por meio das quais a promessa vem se cumprindo, Ana, é muito comum entre elas a figura o Ratzinger trata muito bem disso, a figura da esterilidade. Lembra disso, Jeová? Lembro perfeitamente. Todas essas mulheres vão desembocar numa, vamos dizer assim, na grande mulher do Novo Testamento, que é Maria. São tipos. Que é Maria. Perfeito. São figuras tipológicas de Nossa Senhora. Bom, exatamente. Toda vez que nós falarmos aqui de uma leitura tipológica das Sagradas Escrituras, estamos falando de uma leitura em que alguns elementos do Antigo Testamento são tipos, ou seja, são prefigurações de elementos do Novo Testamento. Pessoas ou figuras ou situações do Novo Testamento. Exatamente. Muito bem, vamos lá. Continuando aqui no Antigo Testamento, temos a questão 5. Vamos procurar aqui uma do Evangelho de Mateus também. Até uma questão aqui muito, muito rápida, que a gente podia resolver rápido, do Luiz. O Luiz diz aqui, em Gênesis 4:23, Lameque tinha 2 esposas. É normal isso no Antigo Testamento? Sim. Ô Luiz, é normal não só no Antigo Testamento, mas até mesmo no início do Novo Testamento. Era normal, é muito normal no Oriente até hoje, os homens terem mais de uma esposa. Isso é uma coisa perfeitamente normal. Muitos personagens bíblicos, inclusive, tinham mais de uma esposa. Davi tinha 4, 5, 6 esposas. Aliás, a figura do casamento monogâmico é uma figura introduzida praticamente pela Igreja Católica. Não é? Logo ali por volta no início ainda da Igreja, você vai ler na carta de Paulo a Timóteo, os bispos
devem ser escolhidos dentre os maridos de uma só mulher. Né? Aliás, existem estudos de alguns historiadores colocando o casamento monogâmico como uma construção da igreja, e isso como sendo um grande passo no reconhecimento da dignidade da pessoa, da figura feminina. Na medida que a Igreja Católica impõe, olha, um homem só pode se casar com uma mulher, o que ela está dizendo com isso? De que a mulher tem a mesma dignidade do homem. O homem e a mulher têm dignidades iguais diante de Deus, por isso um homem não pode ter para si 2, 3, 4 esposas. Então, isso é uma prática comum no Antigo Testamento. Mas, continuando, vamos ao Novo, né? Procurar alguma questão. Vamos lá. Bom, tem uma aqui, interessante. Gabriel, há alguma teologia, sim, literatura, sobre a correlação entre castigos... Sim, as dores do parto, né? As dores do parto de Eva e o parto sem dor de Maria. A submissão de Eva e a elevação de Maria. Espinhos do solo, coroa de espinhos. Suor do rosto do homem, suor de Jesus no horto. Bom, quando Deus surpreende o homem, Adão e Eva, no pecado, uma das coisas que Deus diz à mulher é que ela dará luz aos seus filhos com dor. Com dor. Eva era uma mulher que nasceu sem o pecado original, obviamente, mas ela acabou cometendo o pecado original. Como uma das consequências é ter o parto com dor. Maria nasceu sem o pecado original e teve um parto. Essa é a questão que se coloca. Se o parto de Maria é um parto de uma mulher sem o pecado original, a ela não seriam aplicadas as penas infligidas a Eva e a seus descendentes, já que Maria não teve, desde o início da sua concepção, o pecado original. Certo? Eu não sei se o Jeová conhece algum texto sobre esse assunto, sobre essas temos. Deixa eu pegar aqui. Temos aquela clássica, aquela pequena obra do Clodovis Boff, que ele comenta sobre os 5 dogmas marianos. Aqui, sim. Temos aqui. Muito bem. Dogmas marianos. Aqui, ó. Síntese catequética. Isso, exatamente. Catequético pastoral. Frei Clodovis Boff. Então ele coloca, por exemplo... Só um minuto, aproveitando aqui. Pode. Quem quiser conhecer Mariologia, você pode ler esse livrinho aqui sobre os dogmas marianos, Clodovis Boff, ou Introdução à Mariologia, esse outro aqui, Introdução à Mariologia, também do Frei Clodovis Boff. Não se assuste com o nome. Clodovis Boff é um padre, teólogo católico, obediente, fiel à igreja. Exatamente. Mas assim, o Clodovis Boff, parte da formação dele é em Mariologia, e ele comenta essa questão, por exemplo, do dogma da virgindade perpétua. Ele fala um pouco sobre a questão do nascimento propriamente, quando ele comenta sobre o dogma da virgindade. E não se pode dizer, não se pode afirmar nem negar que não houveram dores durante o parto. Porque o que realmente faz normalmente uma mulher sentir dor? Parte das dores que ela sente são as contrações musculares, a própria necessidade do músculo se movimentar. E isso causa muita dor. É uma coisa muito natural, muito física, biológica. E isso não necessariamente, aliás, isso definitivamente não está condicionado a uma consequência do pecado. Porque é uma coisa muito natural. Toda mulher tem que, num parto natural, antes tem que dilatar, exatamente, para que o bebê possa passar. E isso naturalmente gera dor. Então, temos que ter um pouco cuidado com isso. É uma questão que fica em cargo da teologia, responder propriamente da Mariologia, e é uma questão aberta. Não dá para afirmar que não houve dor e não dá para afirmar, não dá para negar também que não houve. Então, por ser um elemento muito natural, o Clodovis defende que foi um parto tão comum quanto qualquer outro parto, sentindo as dores normais de um parto. Enfim, só para a gente ter mais um elemento aqui. Certo, eu só estou procurando aqui a questão seguinte. Sim.
Já passando aqui. Ó, interessante. A Suzana, ela coloca assim, aquela questão que havíamos comentado. O filho dela questionou para ela, né, que não foi ali citado o nome de mulheres no Gênesis, né, que casaram com os homens, mas provavelmente existiam mulheres. Aí ele pergunta como é que puderam ter filhos se os irmãos não podem casar, né? Porque não tem como imaginar que a humanidade surgiu de outra forma, senão com irmãos casando com irmãos, até que tivessem primos e daí. E é interessante a pergunta dele, né? E até coloco assim, hoje é imoral, né? A nossa própria justiça proíbe isso, o Código de Direito Canônico também proíbe que tenham relação, que casem Que irmão com casem irmão. irmãos. Exato. Moralmente isso é inaceitável. Só que no início da humanidade é possível de ser moralmente aceitável? Colocávamos essa questão esses dias. No início da humanidade, em muitas culturas, até não muito tempo, a prática do incesto foi tolerada de algum modo, né? Por exemplo, você vai ter a proibição do incesto de uma maneira mais efetiva na legislação Gênesis. Ou seja, quando o povo sai do Egito e Moisés apresenta a lei de Deus para o povo, uma das coisas que Moisés diz é a proibição de se deitar com a irmã, até mesmo com a meia-irmã. Ele diz, não te deitarás com a tua irmã, filha do teu pai ou filha da tua mãe. Ora, se Moisés proíbe isso ali por volta do século 14, 15 a.C., é razoável pensar que até aquela época o incesto era uma prática relativamente admitida em algumas culturas. Naquele processo de formação, de catequização do povo que vai se tornar o Estado de Israel, o Reino de Israel, se começa por proibir do incesto, né? Já se construindo uma moral judaica que depois vai se fundir à moral cristã. Mas durante um tempo, Exatamente. respondendo a pergunta, essa prática foi tolerada, por mais que isso nos cause uma estranheza nos dias de hoje. Eu acho que colocando aqui 2 pontos. Desculpa, pode ir. Eu estou pensando no grupo 1, eu não vejo mais perguntas. Deixa eu ver se tivemos mais algumas mais recentes aqui. Mais recentes que o grupo 1. Bom, olha aqui, Mateus 9, 30, 31, isso no grupo ainda. Jesus pede aos cegos, isso as mais recentes aqui, tá? No dia, tá ontem. Jesus pede aos cegos para não contarem por quê. Desculpa, a pergunta é por quê, né, que Jesus pede para os cegos não contarem. Isso, Jesus não Mas eles contam. Isso, ele pede para os seus curados não sair por aí falando que o próprio Jesus nos curou. É isso? Uhum. Isso, na Mateus 9. Vou deixar aberto aqui no Gênesis. Abra, por favor, em Mateus 9, na narrativa. Jesus, seis pecadores, cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, puseram-se a seguir 2 cegos que gritavam, filho de Davi, tem compaixão de nós. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram deles, Jesus lhes perguntou, credes vós que tem o poder de fazer isso? Eles responderam, então Jesus focou-lhe os olhos e disse, seja feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os admoestou com energia. Cuidado, para que ninguém o saiba. Mas eles, ao saírem dali, espalharam sua fama por toda aquela região. Exatamente. Estou pegando aqui uns comentários aqui, só para nos ajudar a entender melhor. Eu só queria lembrar uma coisa curiosa, enquanto você procura. A primeira leitura de hoje, domingo 12 de janeiro, a leitura do profeta Isaías, uma profecia messiânica, Isaías 42,
ele diz assim: eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito. Nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, e nem faz ouvir, e nem se faz ouvir pelas ruas. Eu queria lembrar disso, de que, embora Jesus opere os milagres como sinais de sua autoridade, ele não usa os milagres, ou ele não faz questão, ou ele não quer usar os milagres como forma de angariar seguidores. Ou ele não quer ser visto como um milagreiro, um curandeiro. Todo o milagre que Cristo realiza está imbricado dentro do processo de salvação da alma daquela pessoa que foi curada. Quando ele cura os 10 leprosos, ele encontra os 10 leprosos e ele diz: olha, vocês vão ao templo oferecer a oferta designada por Moisés. E enquanto os leprosos fazem isso, eles se veem curados. Mas só um volta, um samaritano volta para agradecer a Jesus, e ele questiona os seus discípulos, no sentido de que somente aquele estrangeiro voltou para agradecer. Porque a ideia não é curar por curar, mas curar e salvar a alma da pessoa que está sendo curada. Bom, aqui temos um comentário de São Jerônimo, referente a esses versículos. Eu tenho aqui em mãos, né, mais uma obra que a gente utiliza, que é o Catena Áurea. Isso. Né? Catena Áurea é o nome de uma compilação que foi pedido pelo Papa Urbano IV para São Tomás de Aquino, no qual ele fizesse comentários de todos os evangelhos, né, dos 4 evangelhos. E aqui temos os comentários ao Evangelho de Mateus. É possível comprar pela editora Eclésia. Bom, aí referente a esse capítulo 9, esses versículos, São Jerônimo nos diz: o Senhor ordenou-lhes silêncio por amor à humildade e para evitar a glória da ostentação. Mas eles, por causa da recordação da graça, não puderam calar o benefício. Então, que bonito. Ele traz 2 pontos interessantes. Isso que o Gabriel bem colocou, dessa importância de não alardar em relação à cura pela cura, ostentar, eu estou curado, enfim, estou livre, aconteceu isso. Jesus é aquele que realiza curas, né? Não tirando essa imagem. E no segundo momento, São Jerônimo coloca para nós que, ao mesmo tempo, a graça é uma coisa tão irradiante dentro de nós que também queremos partilhá-la, né? Fazer com que outros também o conheçam. Ela não se contém. Exatamente. Você não se contém dentro de si. Exatamente. Então aqui tem um conselho evangélico e naturalmente tem uma desobediência evangélica, mas ela pode ser compreendida por conta desse impulso que a graça gera em cada um de nós. Bom, temos mais comentários aqui. E o outro aqui é um outro famoso padre da igreja chamado Santo Hilário de Poitiers. Ele diz para nós, ou também, a outra possibilidade, que o Senhor ordenou o silêncio aos cegos, porque a proclamação pertence aos apóstolos. Em outras palavras, né, é necessário também ter cuidado na maneira de divulgar esses milagres, porque é necessário acompanhar a pregação apostólica, como bem colocou o Gabriel. Bom. Certo. Nós temos mais um aí, do grupo 1. Vamos ver. São mais as mesmas. Vamos lá para o grupo 2. Grupo 2. Grupo 2, mas voltando lá para o dia 5, né? Isso. Bom, estamos aqui. Teve umas aqui que eu corri e me adiantei, né, para responder. Sim, vamos lá. Jeová com G. Eu achei vocês assim. Tudo bem. Cadê? Achou alguma aí? Se achar, pode falar aí. Eu não dúvida quanto à leitura.
Nota de rodapé. Não temos as perguntas. A primeira pergunta que eu achei aqui, da Fabiola, gostaria de devolver a pergunta. Se Adão e Eva tiveram 2 filhos e depois um filho, 7, de onde veio o restante da humanidade? Acho que nós já comentamos essa, né? Exatamente. Depois nós temos... Então, Adão e Eva... Adão e Eva, segundo a tradição teológica... Não, aqui é uma tentativa, é uma pessoa respondendo. Eu só queria comentar uma coisa, Tem galera. tem uma pergunta aqui da Sandra. Não é uma pergunta. São pessoas que são comentários gerais, mas não são perguntas propriamente. Deixa eu só fazer um pequeno comentário. Teve essa pergunta aqui referente a Mateus 1:25, né, que diz assim: ficamos com dúvida em relação à passagem Mateus 1:25, mas não a conheceu até um dia em que deu à luz a um filho, e ele o chamou de Jesus. Aí tem a nota de rodapé H, isso na Bíblia de Jerusalém. Fala assim: o texto não considera o período ulterior e, por si, não afirma a virgindade de Maria, mas o resto do evangelho, bem como a tradição da igreja, a supõe. Então a pergunta era: será que realmente lendo Mateus 1:25, a gente realmente pode dizer que não tem como afirmar a virgindade de Maria? E, na sequência, a gente colocou a resposta, né, que de fato só lendo essa passagem não tem como afirmar a virgindade. Então é com um conjunto de trechos em mais de uma narrativa evangélica, juntamente com a tradição, que nos permite afirmar isso. E na sequência, teve um colega nosso que nos respondeu, e ele falou assim: os evangelhos apócrifos, embora não façam parte da Bíblia, por diversas razões, são recepcionados pela tradição da igreja como fonte complementar. E aqui é importante separarmos tradição com um T maiúsculo e tradição com um T minúsculo. No que diz respeito à tradição apostólica, os livros apócrifos, eles não fazem parte. Eles só fariam parte se a igreja acolhesse aquele texto como verdade, reconhecesse que era fundamental para a salvação e, por meio de um documento expresso pelo magistério, declarasse também aquelas verdades. Mas, fora isso, não faz parte da tradição. Os livros apócrifos não são recepcionados pela tradição. Isso é importante colocar. A pergunta seguinte, aqui para o grupo 2. Eu tive de descer um bocado, eu passei várias vezes aqui. A pergunta seguinte, gostariam de um pouco de explicação dessa passagem. Quando o Senhor disse: segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Isso em Mateus 8:22. Exatamente. Quer comentar? Aí o que acontece? Você pode fazer a leitura desse texto. Uma pessoa diz: permita-me primeiro sepultar o meu pai. Como é que você entende isso? Esse camarada tinha acabado de perder o pai estava morto, e por isso ele tinha de ir ali sepultar o pai? Não. Entenda isso da seguinte maneira: permita que eu viva com o meu pai. Permita que eu tenha uma existência com o meu pai. Quando meu pai morrer e eu o sepultar, eu não tiver mais obrigações para com ele, então eu posso te seguir. Esse é o sentido desse texto. E que primeiro sepulte o meu pai para depois te seguir. Não é uma pessoa que acabara de perder o pai, mas alguém que ainda tem o pai, do qual eventualmente o pai ainda depende daquele filho. Então ele pede a Jesus que ele tenha uma longa convivência com o pai. Quando o pai morrer, ele passará a seguir, né? Mas Jesus, isso entra naquela questão do compromisso de seguir Jesus, que é um compromisso radical, né? De desprendimento de coisas e de no sentido de ter uma dedicação integral a Cristo. Na sequência, aqui é só uma impressão boa.
Deixa eu ver se nós temos aqui mais alguma. Aqui a outra pessoa também está. Opa, travou um pouco. Alô, Gabriel, tá me ouvindo? Teste, som. Acho que travou. Alô, alô, Gabriel. Opa, tivemos um problema aqui, provavelmente com a rede do Gabriel. Vamos esperar ele retornar. Então a gente está vendo aqui as. Opa, vou dar aqui já de volta. Tudo bem. Ah, tem um pessoal acenando aí pra gente. Gabriel. Ô, Jeová, a gente já pode ir para o grupo 3, né? Vamos para o grupo 3. Grupo 3. Vamos lá, dia 5. A ideia é que a gente possa responder essas perguntas semanalmente para que a gente seja até mais rápido na hora de responder e não tenha que ficar voltando tanto. Mas, como a gente ainda está experienciando também responder aqui pelas lives, então eu peço um pouco de paciência de vocês. Muito bem, vamos lá. Grupo 3. Primeira pergunta aqui do Jacinto. Não, aqui é a questão de revisão. A primeira pergunta aqui do Gui Molina, né? Você confirma aí? Uhum. É uma dúvida quanto ao capítulo correto a ser lido, não Isso. É uma dúvida. Exatamente. A pergunta do Jacinto aqui, às 17h36, nós já respondemos, é aquela questão das lacunas, né? Porque os primeiros filhos de Adão e Eva, a Bíblia só cita homens, né? Mas isso não significa que não tiveram filhas ou várias filhas e filhos, né? E, na verdade, essas lacunas devem ser preenchidas pela nossa capacidade de compreensão. Já respondemos essa questão. Tem um comentário aqui de um senhor, Gui Molina. Sim. Ele comenta sobre essa questão antropológica, ele fala assim: todavia, eu, na minha percepção, Adão é o primeiro homem no sentido de ser o primeiro Homo sapiens. Creio que as demais humanidades que se refere à Bíblia são os que não eram Homo sapiens, como, por exemplo, os Neandertais, que cientificamente coabitaram a Terra com seres humanos. Então, todo homem que é relatado nas Sagradas Escrituras, temos que ter essa noção, se trata já de um homem dotado de razão e dotado principalmente de um espírito, exatamente, um espírito inteligente, né, por assim dizer, que é o que a gente chama de alma espiritual. Então, nesse sentido, todos os homens que a Sagrada Escritura descrevem, eles são de fato homens Homo sapiens. Então, o que a gente compreende é dessa forma: a partir de um casal, tiveram muitos filhos e esses filhos começaram a ter relação entre si até que foi crescendo essa numerosa família. Aqui na sequência tem o comentário do Hugo Calil, que já entendeu bem a nossa resposta, né? Bom, muito bem. Aqui na live do Instagram, a Ivanete colocou aqui para nós: não entendi a questão que os mortos enterrem seus mortos. Acho que talvez explicar essa expressão. Como o Gabriel colocou, na narrativa tem uma figura, né, um personagem que ele vira e fala: espere eu enterrar meu pai, depois eu te sigo. Então, quando Jesus vai responder a ele, ele simplesmente quer dizer, não se trata do ato de enterrar em si mesmo, mas do ato de não aguardar a vida inteira convivendo com o pai para só depois começar a seguir Jesus. Então, essa expressão que os mortos enterrem seus mortos é no sentido de compreender que essa espera pela morte, ela não é uma coisa pela qual vale a pena viver. Então, deixe isso para aqueles que estão mortos. Essa preocupação. Quem não está com Cristo já está morto. Então, fica aquela coisa: os próprios mortos enterram seus mortos, né?
Mas uma Exatamente, vida aqueles com que não têm a Cristo, dinâmica da vida. É. isso, uma vida com Cristo é uma vida dinâmica, uma vida nova. Então, você não precisa esperar que seu pai morra para depois você vir seguir a Cristo. Deixe que aqueles que não seguem a Cristo, eles ficarão com seu pai, na velhice eles ampararão, eles sepultarão o seu pai. E como eu disse, o Exatamente. comentário do Calil, a questão de... Aqui nós já respondemos também em relação ao grupo 1. Não é? Mais alguma coisa aqui? Leitura de hoje. Vamos ver se tem alguma coisa mais recente no grupo 3 aqui. Alguma pergunta no dia de hoje? Ó, gostaria, se possível, que fosse comentado sobre Flávio Josefo, historiador antigo, que é considerado uma das principais fontes dos historiadores sobre os hebreus. Seu tom é mais jornalístico e não profético. Então, uma pessoa, o André Bernardino, né, até um colega conhecido aqui de Brasília, ele pediu que comentasse um pouco sobre o Flávio Josefo. Eu tenho um livro aqui em algum lugar na biblioteca Eu tenho uma história bagunçado. dos hebreus de Flávio Josefo. Inclusive um livro da CPAD, da Casa Publicadora Léas e Deus. Enquanto o Jeová encontra o livro, o Flávio Josefo Deixa eu procurar aqui. é um camarada... O Flávio Josefo é um camarada que ali entre o ano, por volta do ano 40 até o ano 100. Olha que interessante. Ele nasceu logo depois da morte e ressurreição de Cristo, alguns anos depois, e viveu até o final do primeiro século. Né? É um judeu, né? É um judeu que também tinha cidadania romana, passa a se chamar Tito Flávio Josefo, e é um dos historiadores, junto com Plínio, a se manifestar acerca da existência de Cristo. Se você pensar acerca da existência histórica de Cristo, né? no livro Atividades Judaicas, que ele teria escrito lá no final da vida dele, lá pelo ano 90, ele fala da existência de Jesus de Nazaré, né? Como um pregador, uma pessoa que viveu, que pregou bem, etc. É também atribuído a Flávio Josefo uma das primeiras referências com o termo cristãos. Né? Então, aqueles que eram seguidores de Cristo, Flávio Josefo, em alguns dos seus relatos, né? Eu estava procurando aqui uma pequena obra que tem relatos dele do tempo apostólico. Enfim, ele usa o termo cristãos para se referir àqueles que eram seguidores de Cristo. Né? Então, tem mais esse detalhe também interessante, né? Está nos seus relatos uma das primeiras referências a esse termo. Certo. Ok, vamos lá. Embora isso apareça também no livro de Atos, né? Na cidade de Antioquia, no livro de Atos. Só um minuto, eu estou com um problema aqui, um problema canino. Pronto, resolvido. No livro de Atos há uma menção à palavra cristão na cidade de Antioquia. Mas, sim, então, essa é a questão. Embora a gente não precise recorrer à história de uma maneira específica para acreditar, não é? Há um relato histórico de Flávio Josefo acerca da existência de Jesus de Nazaré. Você sobre mais uma pergunta? Bom, eu estou aqui no grupo 4 já olhando. O Flávio Josefo está aqui, o André Bernardino. Deixa eu ver se depois tem mais alguma. Não tem mais. Já estamos no grupo 4, então? Estamos no grupo 4. Aqui tem uma pergunta interessante. No Salmo 10, de 6 a 7, seria uma profecia acerca do purgatório e o céu, respectivamente? Vamos nos recordar Salmo aqui. 10, Salmo 10, de 6 a 7. 6 a 7. Salmo 10 já está aqui. Ou não, desculpa, perdão. Aproveitando a questão dos salmos, tem
Não sei se vocês já repararam, mas a partir do Salmo 9, a Bíblia começa a trazer dois números. Um número maior fora do parênteses e um número menor dentro do parênteses. Nós temos utilizado esse número maior fora do parênteses porque corresponde com a numeração da Bíblia das Sagradas Escrituras hebraica, né? Então, teve gente que estava dizendo que os salmos não estavam batendo com os comentários. Tem que olhar o número maior em relação aos salmos. Desculpa, Gabriel. Bom, dentro do... Considerando aqui o Salmo 10, com essa explicação do número maior, o verso de 6 a 10, ele diz... E diz isso na verdade, que ele está olhando, na verdade, para o... Não, olhe no 11, no Salmo 11. 6 a 10. Fará chover sobre os ímpios brasas, fogo e enxofre, vento e tempestade, é a parte que eles cabem. Sim, Yahvé é justo, ele ama a justiça, e os corações retos contemplarão a sua face. O Salmo todo diz, eu me abrigo em Yahvé. Como poder me foge para os montes passarinho? Vê os ímpios que restam lá, ajustando-lhe a flecha, para tirar ocultamente os corações retos. Se os fundamentos estão destruídos, o que pode o justo fazer? Mas Yahvé está no seu templo sagrado, Yahvé tem o seu trono no céu. Seus olhos contemplam o mundo, suas pupilas examinam os filhos de Abraão. Yahvé examina o justo e o ímpio, ele odeia quem ama a violência. Então eu não vejo uma relação aqui entre o Salmo e purgatório. Esse tema de Deus amar a justiça e abençoar o justo e ao mesmo tempo conhecer o caminho de perdição do ímpio, que é a tônica do Salmo 1, né? É um tema muito comum nos Salmos, né? Há uma crença, os salmistas têm uma crença incomensurável de que a prática da retidão e da oração produzirão bênçãos, enquanto o caminho do ímpio será sempre o caminho, né, do fracasso, o caminho da derrota, o caminho da tristeza. Esse salmo me parece muito um salmo de Davi, ele se assemelha muito ao Salmo 1. Né? Observe que o verso 5 é muito claro. Salmo que... Desculpa. Eu ia comentar um salmo que comenta sobre o purgatório, por exemplo, o Salmo 15. Né? Então, depois, se quiser dar mais uma olhadinha, estou pegando aqui a partir de uma outra obra do Frei Clodovis Boff, chamado Escatologia. Então, é um breve tratado, e ele fala sobre o tratado de escatologia de modo geral, e tem uma parte que ele fala do céu, do inferno e do purgatório. Ele traz para nós as bases bíblicas do purgatório. Esse livro você tem, Gabriel? Eventualmente, Jeová, alguém pode ficar dentro do universo de mais de 1000 leitores que temos hoje, alguém pode estranhar essa palavrinha, pode usar. Escatologia. Ah, sim, perfeito. Então, diga aos nossos explicando, escaton é uma palavra de origem grega, e ela quer dizer as coisas últimas. Sim, as coisas do fim. A escatologia, dentro da teologia, ela vem estudar os momentos últimos do ser humano e da natureza. Então, o momento da morte, o momento do juízo particular, do juízo universal, dos destinos, o que vai acontecer com céus e terras, né, depois que o mundo acabar. É interessante pensar que existe uma escatologia subjetiva, pessoal, que é a minha própria morte, o meu juízo particular, o destino da minha alma, e uma escatologia universal, que é o fim dos tempos, a volta de Jesus, enfim. Muito bem. Muito bem, vamos lá continuar aqui. Nós estamos no grupo 3. Grupo 4 já. Grupo 4. Opa, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Leonardo, né? Ele coloca assim: por que não se podia comer do fruto da árvore do jardim que ficava no centro? Aqui é uma pergunta que, se a gente for tentar especular muito do porquê de Deus ter proibido,
a gente vai se perder num emaranhado de possibilidades. Então, o que precisa ser entendido aqui é, mais uma vez, o Gênesis se trata de um livro que ele é um livro catequético. Então, é importante, o autor achou importante contar para os seus leitores de uma maneira mais clara que se trata principalmente de desobediência. Então, o que eu quero dizer com isso? Em outras palavras, Deus poderia ter falado, não banhe nesse riacho, não coma dessa fruta, não sente nessa pedra, não, enfim, uma série de proibições. Não é um Mas a objeto maneira em si. ilustrativa como ele achou, exatamente. Então poderia ter sido qualquer outra coisa, mas a mensagem é que existe a desobediência. E para existir uma desobediência tem que existir uma proibição. Muito bem. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que foi dirigida a um comentário que eu fiz. Ao comentário que eu fiz de Mateus, capítulo 1, na genealogia de Jesus. A Maria da Conceição diz assim, genealogia de Jesus, capítulo 1, 3 mulheres estão nessa lista. E dentre elas, Ruth. Né? Eu acho que eu fiz algum comentário sobre Ruth, sobre Raabe e sobre a Betseba. Né? Raabe é a prostituta de Jericó, que abriga em sua casa os espiões enviados por Josué. Isso lá no primeiro capítulo do livro de Josué. Betseba é a mulher de Urias, com quem Davi comete o pecado de adultério. Né? E Ruth é uma moabita que se casa com um judeu, que esse judeu morre, e Ruth, juntamente com sua sogra, volta para Israel e se casa com um homem chamado Boaz, e ela é a avó do rei Davi. Ela entra na genealogia de Davi. E eu falando no comentário do capítulo 1 sobre a universalidade da salvação, eu falei de 3 mulheres. O que eu disse sobre essas 3 mulheres? Que eram 3 mulheres estrangeiras e 3 mulheres, num determinado momento de suas vidas, tiveram um comportamento condenável, moralmente. E não obstante serem mulheres estrangeiras, não obstante serem mulheres moralmente condenáveis em seus comportamentos, num determinado momento de sua vida, elas integram a genealogia de Jesus. A pessoa me pergunta aqui, qual o comportamento moralmente condenável de Ruth? Mas respondendo as outras, Raabe é flagrantemente prostituta, a Bíblia descreve assim. A Betseba, naquele momento, até Urias morrer, ela é uma mulher adúltera, né? Ela é casada e tem um caso com o rei Davi. E Ruth, Ruth moralmente condenável, porque na verdade ela cria ela se insinua para Boaz, não é? De tal modo que há um clima de sedução, e no momento em que, normalmente, numa época em que era o homem que escolhia a mulher, era o homem que tomava uma mulher por esposa, ela vai, até por orientação da sua sogra, mãe do seu marido já morto, ela vai para a tenda de Boaz, não é? E ela se deita aos pés da cama de Boaz, colocando-se como mulher, numa condição de uma mulher que está ali disponível para ter uma relação amorosa com aquele homem. Então, o comportamento, vamos dizer assim, moralmente condenável, é de uma mulher que se insinua para um homem numa época em que isso não era necessariamente a forma mais aceitável. Não obstante essas 3 mulheres terem esses comportamentos e serem estrangeiras, elas são parte da genealogia de Jesus. Nós temos 2 questões aí. Uma, a vinda de Cristo, a encarnação, como ele diz várias vezes, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, não vim para os justos, não vim para os santos, vim para os pecadores. O povo estrangeiro que integra essa genealogia é para demonstrar também já, no Antigo Testamento, a ideia da universalidade da salvação. A salvação é para todos, né? Por meio dos judeus, como diz São Paulo, mas não apenas para os judeus. Mais alguma? Perfeito. Tem uma aqui da Renata, ela coloca assim, citando, né,